dia. Ela de quê? Vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui a tela com Essa vocês. foi na tua. Minha agora. Vou só colocar o pessoal no mudo, que tá vazando o áudio aí do pessoal. Ana Beatriz e Lucas entrando também. Então, pessoal, coloquei vocês no mudo porque tem gente vazando áudio, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa sobre a aula, pode a qualquer momento tirar aí do mudo ou manda no chat que eu vejo também, ok? Vamos lá, semana passada a gente terminou de falar sobre visão e valores, né, da empresa. Terminamos de ver quais eram as diferenças entre eles, como funcionavam. E aí eu comecei a passar, né, algumas coisas sobre hierarquia, né? Falei que a empresa ela precisa de uma estrutura. Bom dia para o pessoal que mandou depois aqui agora há pouco no chat um bom dia também. Então, explicamos, né, vimos que a empresa ela precisa ter uma definição de hierarquia até para a gente ter uma estrutura de comando, a gente saber a quem a gente se reporta, a quem a gente responde. E aí, se vocês estiverem, quem estiver eventualmente com a sua apostila, deixa eu ver que página que está isso. É a apostila Aprendiz. É 33. 33 tem a 32, pirâmide aí? É 32, 33 a página. Tá. Tem uma pirâmide aí, e essa pirâmide de vocês ela tá dividida em 4, né? Ela tá assim, ó. Ela tá como 4 divisões, não é? O que tem de diferente da minha para de vocês? Essa daqui, gente, já é uma visão um pouco mais moderna da estrutura de hierarquia. A gente diminui as camadas e vocês vão entender já já por quê, tá? Não é que está errado, não, a da apostila. É que eu gosto mais desse modelo um pouco mais já moderno, ok? Então, a gente divide aqui a empresa em 3 níveis, tá? Quais são esses níveis? Estratégico, tático e operacional. Vamos entender um pouquinho o que é cada um. O nível estratégico está lá no topo da pirâmide e ele está olhando para baixo. Deixa eu só ver o que mandaram aqui no chat. Apostila Aprendiz. O Diego que perguntou. Ele está olhando lá do topo para baixo e ele está vendo a empresa como um todo, de forma geral. E aí, o que ele está fazendo? Ele está traçando as estratégias para o funcionamento da empresa. Essas estratégias, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, ele está traçando aqui os planos da empresa, tá? Então, ele está lá no topo fazendo isso. E aí, o que ele faz? Ele vai passar esses planos, né, essas estratégias. Opa, deixa eu voltar aqui, refazer. Ele vai traçar esses planos, essas estratégias, e vai passar elas para o tático. Então, ele vai pegar e vai passar isso para cá. O tático, ele já está vendo as coisas mais separadas. Então, ele vai olhar, vai falar assim, ó, olha, essa parte aqui do plano, ele serve para o pessoal do comercial. Essa parte aqui do plano
serve para o pessoal do financeiro. Então, se a gente voltar novamente aqui naquele outro desenho, a gente está aqui, ó, na modelagem de trabalho e alocação de recursos, ou seja, dividindo quem vai fazer o quê, tá? Então, o tático, ele vai separar. E aí o tático vai pegar essa separação e vai passar para o operacional. O operacional vai pôr em prática. O operacional, entre aspas, aqui, ó, é quem vai pôr a mão na massa, tá? Uma coisa que aluno meu precisa entender, tá? Que a gente tem que colocar na cabeça, gente, é que operacional não significa falta de conhecimento. O pessoal acha que o operacional, né, é aquela pessoa que não tem conhecimento, que não tem estudo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer ver um exemplo? Em um hospital, o médico é operacional, o cirurgião é operacional, mas os caras têm um conhecimento absurdo daquele assunto que eles trabalham, não tem? Mas eles são operacionais, tá? Então, operacional significa aquele que vai fazer a prática do negócio, tá? Não quer dizer que a pessoa não tem conhecimento. Ah, Marcelo, mas o faxineiro na empresa também é operacional. Sim, também é operacional, porque também está realizando aquela ação ali, aquela atividade. Não quer dizer que não tem conhecimento. Gente, eu vou ser sincero para vocês. Pegar um faxineiro que trabalha muito tempo no ramo, naquele assunto a pessoa entende muito mais que eu. Não adianta a gente achar que, mas ele não tem estudo formal. Concordo, a pessoa pode não ter estudo formal, pode não ter ido lá, sentado e estudado alguma coisa. Mas isso não quer dizer que não é um conhecimento, tá? Só que olha só, lembra que era um ciclo, planejar, organizar, dirigir, controlar, voltava para planejar de novo, organizar, dirigir. O que acontece? O operacional, ele vai ver o que ele está fazendo e vai passar para o tático o que funcionou ou não. Olha, tático, essa parte aqui que você passou para eu fazer não deu certo, não, não ficou legal. Essa outra deu certo. Ah, mas tático, e se a gente implementasse diferente, fizesse outra coisa? E o tático vai analisar isso e vai passar essas informações para quem? Para o estratégico. E por que essa pirâmide com 3, né, é mais moderna que essa com 4? Gente, antigamente essa pirâmide ela tinha bem mais níveis, tá? Conforme a gente vai evoluindo os estudos da administração, o pessoal vai vendo que dá para cortar algumas coisas, alguns níveis. Por que isso? Vocês já brincaram de telefone sem fio? Quem já brincou de telefone sem fio sabe que quanto mais pessoas jogam, né, na partida, maior a chance da mensagem chegar no final distorcida, né? Então, quanto mais níveis eu tenho para essa mensagem ir passando para descer e para subir, maior a chance de distorções. Então, essa pirâmide aqui provavelmente é a que vai permanecer para sempre daqui para frente, porque ela é a mais enxuta possível, né? Ah, Marcelo, vamos tirar vamos tirar o tático, fica só estratégico e operacional. Não, gente, o estratégico, ele não tem essa proximidade. Ele está lá longe, no alto, olhando lá de cima, né? Quem tem essa proximidade com o operacional é o tático, tá? Só um detalhe, gente, que eu quero que vocês também entendam antes de eu passar para o próximo slide. Não existe um que é mais importante, tá? Se eu tirar o estratégico, não tem ninguém para criar os planos.
Se eu tirar o tático, não tem ninguém para dividir esses planos para quem precisa. E se eu tirar o operacional, não tem quem vai pôr a mão na massa. Então, os 3 níveis, eles são extremamente importantes. Não dá para falar assim, ah, o estratégico é mais importante porque ele está no topo. Ah, o tático é quem divide as coisas, ele é que é mais importante. Não, sem o operacional não funciona. Não, gente, eu preciso dos 3, tá? Os 3 funcionam em união. Tem uma brincadeira que a gente encontra em alguns livros de administração, né, que fala o seguinte: a pessoa mais importante dentro da empresa é a pessoa que faz o café. Tá? E por que isso? Toda empresa tem alguém que é viciado em café. No caso, o tio aqui é um dos lá do Sebrae, tá? E aí, quem já trabalhou com alguém que é viciado em café, sabe que quando a gente não toma o nosso café, a gente fica meio mal-humorado. E quando a gente está de mau humor, a gente não fica de mau humor sozinho, tá, gente? A gente quer espalhar o mau humor para o mundo todo. Então, uma pessoa mal-humorada, ela faz o quê? Ela espalha esse mau humor para toda a empresa e isso cresce. Então, às vezes, uma pessoa, né, irritada, ela transmite isso como um vírus para toda a equipe. E aí, gente, isso vai aumentando, né? E assim, ó, igual esse desenho que eu fiz aqui, ó, um só, olha quantos risquinhos no final tem. Isso aqui é uma brincadeira, é óbvio, mas é uma coisa que a gente pode enxergar, né, de uma forma prática no dia a dia. Quando um funcionário não trabalha bem, toda a empresa sofre, tá? Então é por isso que é importante essa divisão estratégica e é importante, nós vamos ver mais para frente, aliás, até já falamos sobre isso, né, a questão da motivação dos funcionários. Alguma pergunta sobre a pirâmide hierárquica, gente? Não. Não. Podemos passar então para o próximo slide aqui. Deixa eu só colocar presença aqui para a Natália, que acabou de entrar. Então vamos lá. Eu vou salvar isso aqui que depois eu mando também para vocês. Aí, gente, a hierarquia da empresa, para ela funcionar, ela tem a criação de cargos, né? E o que é um cargo? Um cargo é um conjunto de atividades desempenhadas dentro da estrutura organizacional. O cargo, gente, ele tem um conteúdo, todo cargo tem um conteúdo. E esse conteúdo, ele é descrito com essas 5 informações aqui, ó. Então, a primeira coisa, o que esse cargo faz? Né? Quais são as tarefas e as atividades que você tem que executar dentro da empresa? Eu vou dar como exemplo o meu cargo dentro do Sebrae, né? Eu sou instrutor de ensino ou professor. Então, quais são as minhas tarefas? Então, olha só, minhas tarefas incluem dar aula, preparar aula, fazer plano de aula, corrigir atividades, corrigir trabalhos, preparar e corrigir provas, dar oficinas, participar de reuniões. Tá? De uma forma simplificada, essas seriam aqui as minhas atividades, né, o que eu faço dentro da empresa. Tá?
Quando faz? Qual a periodicidade? Tem algumas tarefas que a gente faz mais vezes, tem tarefas que a gente faz menos vezes. Então, por exemplo, dar aula. Eu dou aula na segunda, na quarta e no sábado. Preparar aula. Normalmente eu pego um dia da semana para preparar as aulas da próxima semana e fazer os planos de aula. Então, corrigir atividades. Sempre que tem alguma atividade que eu passo para os alunos, eu paro e corrijo depois. Trabalhos, a mesma coisa, ou seja, é esporádico. Provas, é esporádico, gente. Eu também não sou um professor que fica aplicando prova de todas as matérias, não. Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, né? Oficinas, normalmente uma vez no mês. Reuniões, normalmente uma vez no mês. Então, eu tenho atividades que são mais frequentes e eu tenho atividades que são menos frequentes. Como faz? Como faz, gente, vai envolver as ferramentas ou equipamentos que você usa para o seu trabalho. Então, por exemplo, né, nesse momento, eu faço as aulas através do computador, né, eu transmito as aulas, usando slides, internet e o Zoom. Presencialmente, eu tenho a lousa, tem a apostila. Eu poderia, por exemplo, um dia chegar para vocês e falar o seguinte: gente, eu estou aqui com uma matéria de jornal sobre administração e eu trouxe para a gente analisar essa matéria e discutir ela. É uma ferramenta que eu posso usar? Sim. Sim. Um filme, a gente já fez isso algumas vezes, né? O Cine Sebrae, a gente seleciona filmes que tratam de alguma coisa de administração e leva para os alunos. Filme mesmo, né? E depois a gente faz uma atividade. É uma forma também de trabalhar o tema do nosso curso? Sim. Então, a gente tem várias formas. Quando você vê lá, por exemplo, um anúncio no jornal de um emprego que fala assim: olha, é necessário conhecimento em Excel. Ele está falando o que para você? Que você vai trabalhar usando o Excel. Olha, é necessário conhecer o sistema Solaris, sistema TOTUS. São sistemas de computador para gerenciamento. Então, ele está falando o quê? Vou utilizar essas ferramentas. Então, isso aqui são formas da gente conhecer o que vai ser necessário aí para o seu trabalho. Outra coisa aqui, gente, onde faz, né? Qual é o ambiente onde você vai trabalhar? Qual é o local onde você vai trabalhar? É um trabalho interno na empresa? É trabalho externo? Existe um setor próprio? Você tem uma sala só sua? Tudo isso aqui é o onde você faz. Eu, por exemplo, normalmente eu dou aulas interno no Sebrae, na sala 1, normalmente, né? Que é a minha sala. No momento, eu estou fazendo trabalho remoto. Então, tudo isso também faz parte do conteúdo do cargo. E por último, por que faz? Quais são os objetivos desse cargo para a empresa? O que esse cargo significa para a empresa? Quais são os resultados, né, e as metas que esse cargo vai tentar atingir? Então, novamente, pegando o meu cargo como exemplo, quais são os objetivos e as metas? Objetivos: dar as aulas, porque é uma escola, então precisa ter um professor. Metas: fazer com que os alunos consigam entender o conteúdo, né? Com que os alunos saiam de lá sabendo aquilo que foi passado. Isso, gente, é uma forma
de fazer o quê? Atingir o objetivo da empresa. Então, essas metas e esses resultados, eles têm que ser alinhados com os da empresa. Agora, vocês viram uma coisa? Muito embora eu tenha usado o meu cargo, essas informações que eu passei, elas se reproduzem para o Marcelo, para a Simone, para a Luana, para as outras professoras lá da escola, dos outros cursos, né? Para os outros professores, que vocês também são de outros cursos, que vocês eventualmente não tiveram oportunidade de conhecer. Então, isso não é de uma pessoa, isso é de um cargo. Se amanhã, né, eu me desligasse da escola, o cargo deixaria de existir? Não. Não. O que a empresa teria que fazer? Contratar outra Contratar um outro profissional. Então, o cargo não está ligado à pessoa que faz a atividade. O cargo está ligado às atividades em si, tá? Importante que entendam isso, né? Que a gente tem essa visão aqui. Tranquilo? Vamos seguir, então. E aí, gente, o cargo, antes de eu falar do organograma, o cargo, quando eu tenho vários cargos semelhantes, eu junto esses cargos em um departamento. Então, o que é um departamento? É um agrupamento de cargos que tem alguma ligação entre si. A hora que a gente falar agora ali do organograma, vai ficar mais fácil da gente enxergar isso. Gente, primeira coisinha aqui, ó. Eu vou explicar para vocês para ninguém nunca mais falar errado, porque eu vejo muita gente, não nessa sala, mas eu já vi muito aluno que não sabe, né, falar essa palavra corretamente. Eu sei que ela é chatinha, né? Nossa. Eu vou até dividir aqui, ó. Vou dividir ela. Organograma, na verdade, é a junção da palavra diagrama e organização. Lembra que semana passada eu falei que a organização ela tinha relação com as pessoas que compõem, mas não a pessoa Marcelo, a pessoa cargo, a empresa? Então, o organograma ele é um desenho da relação entre esses cargos, tá? Então, diagrama, né, um desenho. E aí, como que funciona o organograma, gente? Primeira coisa que eu preciso entender, ele é desenhado de cima para baixo, tá? Não se faz organograma de lado e nem de baixo para cima, é de cima para baixo. Quanto mais alto, maior o cargo, maior o poder daquele cargo, o poder de decisão. Mais alto está naquela pirâmide estratégico, tático, operacional. Então, olha só, aqui no topo, eu tenho um conselho de administração e um CEO, que é o presidente da empresa, tá? Esses caras aqui formam o estratégico da empresa. Deles tá saindo uma linha, aqui tá faltando, tá? Para 4 cargos: diretoria comercial, diretoria técnica, diretoria de marketing e comunicação, diretoria administrativo-financeira. Essa segunda camada aqui, ó, é o meu tático. Aqui ele já está segmentado, ó. Aqui está vendo tudo como uma coisa só. Aqui eu segmentei, ó. Esse cara aqui ele vai cuidar só da área comercial. Esse cara só da técnica. Esse cara só de marketing e comunicação. E esse aqui só da parte administrativo-financeira. Aí a gente tem saindo deles o pessoal do operacional.
Então, aqui eu tenho no comercial vendedores externos, operadores de telemarketing, representantes comerciais. Da diretoria técnica, eu tenho instrutores, consultor sênior, consultor júnior, consultores parceiros. Tá? Então, a gente tem o pessoal abaixo. Quanto mais eu vou descendo, menor o poder de decisão dentro da empresa, menor a capacidade que eu tenho de tomar decisões sozinho. Tá? E aí, antes de eu passar, eu vou montar um outro organograma, só para a gente ver um exemplo. Vocês repararam que eu tenho aqui, ó, uma pessoa que está pontilhada, o representante comercial e o estagiário. Quando eu coloco pontilhado, significa que essa pessoa não é contratada com a carteira de trabalho, ela não é registrada na empresa, tá? Aqui, no caso do representante comercial, provavelmente ele é um CNPJ, né? Ele é uma pessoa jurídica e ele presta serviço para mim, né? Mas ele presta serviço e recebe comissão, então ele está ligado à empresa pelas vendas, ele é o comissionado, né? Professor, Oi. todos os representantes comerciais de várias empresas, eles não são contratados mesmo pela carteira de trabalho? Não necessariamente, pode até ser, tá? Em alguns casos até é. Mas aí a maior parte opta por contratar um prestador de serviço, né, um CNPJ, a gente fala, porque barateia o custo para a empresa, né? Eu não tenho custo com salário fixo, eu não tenho custo com INSS, férias, 13º, né? Nós vamos estudar esses motivos um pouquinho melhor quando a gente entrar no RH, tá? Já o estagiário, ele não é nem um CNPJ e nem registrado, gente. O estagiário é um contrato especial que é chamado de contrato de estágio, tá? Nós também vamos estudar ele lá no RH. E aqui eu tenho um outro cara que está de outra cor, né? Ele não está com a cor ligada ao departamento dele, porque isso aqui é um escritório, é fora da minha empresa, é uma empresa, não está comissionada, né? É um contador que eu pago, porque toda empresa, não sei se vocês sabem, que não é MEI, por lei, ela tem que ter um contador registrado. Assim, ou como funcionário, ou contratado um escritório. Contratar o escritório costuma ser mais barato, tá, gente? Então, deu para entender essas diferenças? Então, no caso, ele é ou não um prestador de serviço? Ele é um prestador de serviço, só que diferente do cara aqui, né, do representante comercial, que para ele ganhar alguma coisa ele precisa vender, né? Ou seja, ele faz parte da atividade da minha empresa. O escritório de contabilidade não faz parte da atividade da minha empresa. Ele tem lá a empresa dele, eu é que fui atrás dele, porque eu preciso do serviço dele para funcionar. Esse Aí, aqui não. Né? No caso, ele tipo, a contratação dele é com CLT? Não, não, é um contrato de prestação de serviço. Específico. Isso, só que normalmente o escritório de contabilidade, ele vai atender várias empresas. Porque ele é autônomo, ele tem a empresa dele. Já o representante comercial, em alguns casos, eu posso exigir dele exclusividade. Olha, para você vender meu produto, você só pode trabalhar com a minha marca. Então, eu consigo dele uma certa exclusividade. Já no escritório de contabilidade, eu não tenho como forçar isso, tá? A não ser que eu pague muito bem pro cara, né? Para ele abrir mão de outros serviços, tá? Vou montar com vocês um outro organogramazinho. Vou lá no quadro branco agora. Só para a gente entender mais ou menos
Lógico, gente, não vai estar exatamente igual, tá? E eu não vou fazer bonitinho. Então, aqui no topo, eu tenho os sócios, tá? Vou fazer mais ou menos o organograma do Sebrae para vocês verem. Esses sócios, abaixo deles, tem as áreas de gestão. Então, a gente tem a gestão comercial, a gente tem a gestão pedagógica e a gente tem a gestão administrativo-financeira. Vou pôr só administrativa aqui. Dentro da gestão comercial, a gente tem os vendedores, a gente tem, vou sair daqui do lado, tá, gente? Só para vocês entenderem, eu já explico. A gente tem o telemarketing e a gente tem os streets. Então, o que é cada um aqui, ó? O vendedor é aquele vendedor que fica lá dentro da escola, que faz a venda do curso. O telemarketing é um pessoal que faz captação muitas vezes por meio telefônico de clientes. E o street ele vai na rua. Eu estou saindo do gestor aqui, o risco dos três, apesar de não ter ficado bonito, para indicar que os três, eles teoricamente estão no mesmo nível. Porque quem que manda nele só? O gestor comercial. Gestor comercial. Aí nós temos, no gestor pedagógico, nós temos CRA e nós temos coordenação pedagógica. E da coordenação pedagógica saem os professores. E da gestão administrativa, a gente tem aqui o RH e a gente tem o financeiro. O RH vai cuidar da parte da recepção e da parte da limpeza. E o financeiro vai ter lá o pessoal que é os assistentes que fazem a parte das ligações, né? Faz cobrança. Então, lógico que eu dei uma simplificada, tá, gente? Mas é basicamente essa estrutura. Então, por exemplo, eu me reporto a quem? Coordenadora pedagógica. Que se reporta para quem? Gestor pedagógico. Se reporta aos sócios, né? Então, aqui a gente começa a ver. O gestor comercial, o gestor administrativo, eles não podem, como gestor, interferir, teoricamente, no trabalho de outro gestor, né? Assim como o pedagógico também não pode. Você ia perguntar alguma coisa, Ramon? Os sócios, no caso, são o CEO da empresa? Isso, é que assim, normalmente a gente usa CEO quando a empresa já é muito grande e ela tem um cargo que é o cargo de presidente, tá? Porque aí que o CEO, na verdade, é o presidente, mas falando em inglês para o pessoal, né? O pessoal que gosta aí de usar muito termo em inglês, a gente podia muito bem usar o presidente, que era o que sempre foi usado aqui no Brasil. Mas o brasileiro é um bicho esquisito, né? Gente, com isso, nós encerramos a primeira etapa das matérias do curso. E aí eu vou pegar aí, eu tenho 3 minutinhos para bater um papinho rápido com vocês sobre o tema que a gente começa semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai começar a falar sobre matemática. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus! E normalmente essa é a reação que a maior parte dos alunos tem quando eu falo sobre isso. Mas, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Já vai completar aí 5 anos esse mês que eu dou aula no Sebrae. E nesse período todo, eu percebi que a maior parte das dificuldades dos alunos com matemática
não é com matemática. Sabe por quê? Porque nós vamos usar calculadora. Eu vou dar as fórmulas que a gente vai precisar. Então, ninguém precisa saber fazer a conta de cabeça, ninguém precisa saber fazer a conta necessariamente no papel, né? Então, como que o aluno tem dificuldade? O aluno tem dificuldade na interpretação de texto. O aluno tem dificuldade em ler, por exemplo, um exercício e entender o que o exercício está falando com ele, tá? Já não Então, é um problema matemático, é um problema de língua portuguesa. isso! Mas isso acontece por quê, gente? Porque o brasileiro ele tem a ideia de que ler é chato, né? E por que a gente tem essa ideia, a maior parte da população? Porque quando a gente está na escola, o professor de redação ou de literatura chega lá para a gente e fala assim: olha, o Ramon, você vai ler o Primo Basílio porque vai cair no vestibular e nós vamos fazer prova sobre isso. Olha, Gleismara, você vai ler A Mão e a Luva porque vai cair no vestibular e nós vamos fazer prova também. Olha, Marielle, você vai ler A Moreninha, você vai ler Os Sertões, Memórias de um Soldado de Milícia, né? Gente, esses livros são maravilhosos, mas qual é o problema com eles? Eles foram escritos há mais de 100 anos atrás, então eles retratam um Brasil ou um Portugal que a gente não viveu, que a gente não conhece, e eles estão escritos numa linguagem muito mais difícil que aquela que a gente está acostumada no dia a dia. E aí a professora manda a gente ler isso com 14, 15 anos de idade, a gente começa a ler e fala, nossa, isso aqui é chato pra caramba, e joga o livro fora, né? Então, semana que vem, que hoje não vai dar tempo, eu vou dar algumas dicas de como mudar essa visão, de como mudar essa ideia da leitura, porque ler é essencial, tá, gente? Olha o que eu estava fazendo antes de entrar para a aula de vocês. Eu estava lendo, né? Eu não dá para mostrar aqui, mas eu tenho vários livros. Então, não percam semana que vem. Nós vamos começar matemática, mas antes eu vou bater mais esse papinho com vocês, ok? Ok, Muito professor, obrigado pela participação. Pode falar, irmão. aquele último livro sobre marketing que o senhor falou, qual é o nome dele? Marketing 3.0. Ele vem de onde? Na internet? Na internet você acha, não vou contar isso aqui, mas dá para achar ele por PDF para baixar fácil também, tá? Tá bom. Mas não contei isso aqui.